Boa noite, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula da disciplina de Informática na Educação, tá? E o tema de hoje vai ser letramento digital, tá? Então, a gente vai começar a falar já já, mas eu gostaria de saber como que vocês estão, tá? Nesses dias tão puxados que a gente está vivendo, né? Como que vocês estão se sentindo? Se está todo mundo jóia? Se não está pesado demais as ações? Eu quero dizer uma coisa, que eu cometi um erro. A aula 4 ela foi colocada, mas eu, sem querer, botei a data de fechamento da aula, tá? Para a mesma época, o mesmo dia. Então, por conta disso, a gente vai fazer o seguinte: eu vou deixar para cobrar as atividades só no fim de setembro, viu? Só no fim de setembro a gente vai cobrar as atividades, tá certo, pessoal? Não sei se vocês concordam ou não, eu queria ouvir vocês um pouquinho, tá? Se vocês pudessem falar alguma coisa, eu agradeceria. Pois é, a Aline está colocando que está um pouquinho pesado, né? Está corrido demais, né? Boa noite, Andressa. Gente, a gente sabia que ia ser difícil esse processo todo que a gente está enfrentando, né? Eu sei que está cansativo, viu, Débora? Porque está cansativo para vocês, está cansativo para mim, está cansativo para os técnicos administrativos da UFC, tá? Porque a gente está fazendo várias ações na frente da tela. Por exemplo, hoje é terça-feira, é o dia que eu tenho aula terça toda tarde, toda noite, né? Então, quando você sai da frente do computador, você sai assim, você sai vendo uma luz na tua frente, né? Então, é cansativo mesmo, sabe? E nós todos, tanto vocês como nós, temos obrigações dentro de casa e a gente tem que saber como separar as coisas e é difícil a gente fazer esse processo. Eu peço para vocês que vamos procurar ser cordiais uns com os outros. Eu já falei sobre isso hoje à tarde e eu peço que a gente possa agir com cordialidade dentro do possível, viu, gente? E por que eu estou falando dessa questão da gente ser cordial, da gente estar se respeitando tudo mais? Porque esse é um dos pontos fundamentais do letramento digital também, tá? Enquanto estava preparando essa aula, muita coisa veio na minha mente e tal, e eu acho que consegui fazer uma aula dentro dessa significação, sabe? E por que o letramento digital? Eu sou supervisor de pós-doutorado, né? Trabalhei com a professora Ofélia Mesquita, da UES, e a pesquisa dela comigo foi sobre letramento digital. Eu pude aprender muito com ela sobre várias coisas, tá? E eu vou passar os vídeos dela para vocês, até se pudesse ver um dia para ela também dar uma palhinha para a gente, seria fantástico, sabe? Mas ela está aperreada também na vida dela, né? Mas, basicamente, eu vou começar por aqui, né? Deixa eu ver, parece que deu uma travadinha, meu amigo. Espere só um pouquinho. O computador, ele
decidiu dar uma travada aqui. Deixa eu ver aqui só. Pronto. Então, começaremos por aqui, pessoal. Vem aí o laptop popular. Calma, menino, o download do nosso almoço ainda não terminou, tá? Isso é uma charge do Duque, expressando mais ou menos o que a gente está sentindo com respeito a essa época, a esse momento, né? Então, me parece que o laptop, a tecnologia, né? Ela não consegue fazer download da nossa comida, né? E parece que a gente depende de tudo agora do computador. Fomos colocados diante de uma situação para ser letrados digitalmente, tá? Até numa certa obrigatoriedade, tá? E a gente tem que conviver com esse desafio, tá certo? E hoje conviver com esse desafio consiste numa luta e tanto, tá? Então essa charge ela expressa um pouco do que a gente sente em relação ao uso das tecnologias pessoais de acesso à internet nesse momento em que nós estamos vivendo, sabe? E é a partir daqui que eu quero começar a nossa luta, começar a nossa discussão de hoje, né? E já faço uma pergunta para a reflexão de vocês, tá? A tecnologia, ela está nos ajudando nesse momento? Está solucionando os problemas, né? Visto que está sendo, vamos dizer assim, o meio de interação nossa, as redes sociais. Qual é a sensação que vocês têm sobre a gente depender tanto disso tudo, sabe? Qual é essa sensação, tá certo? Eu queria que vocês refletissem um pouco sobre isso e vou avançar na nossa discussão. Já vou começar definindo, tá? Se define por letramento digital o modo como os indivíduos buscam conhecimentos e saberes por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação, para favorecer sua autoaprendizagem e o desenvolvimento de sua cultura digital com pensamento reflexivo e meta-reflexivo, favorecendo a criatividade e inclusão social. Vocês conseguiram entender o que está sendo dito? Conseguiram entender? O que é esse pensamento reflexivo e meta-reflexivo? O que vocês imaginam que seja isso? Podem se expressar. O que seria isso? Pensamento reflexivo é uma categoria presente em Donald Schoen, presente em Paulo Freire, tá? E a reflexão consiste em a gente olhar para a gente mesmo, como se você estivesse diante de um espelho, tá? Você olha para o teu reflexo como se estivesse olhando para você mesmo, tá? Dentro dessa perspectiva, a gente tem uma busca pessoal, como a Andressa ela mencionou, tá? Então eu posso já de antemão dizer que não é somente a questão da busca em si, mas um aspecto interessante que quando você reflete, você vê os seus erros e você procura melhorar suas posturas, suas perspectivas, tá?
Então, nesse contexto, nós temos a autoaprendizagem, que é essencial para que a gente possa se tornar autodidata, e o desenvolvimento da cultura digital, tá? E sem uma cultura digital, a gente não consegue efetuar práticas culturais digitais, como, por exemplo, estar numa rede social, participar de uma comunidade, tá? E o pensamento metarreflexivo é uma categoria mais ou menos assim. Eu penso sobre o meu pensamento e me coloco no lugar do outro, tá? Então, o letramento digital, ele vai nisso, tá? Não é só saber ler e usar o computador, ou seja lá como for. É o modo como os indivíduos buscam conhecimentos e saberes por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação, para favorecer sua autoaprendizagem e o desenvolvimento da sua cultura digital com um pensamento reflexivo e meta-reflexivo, favorecendo criatividade e inclusão social. Em outras palavras, é você saber resolver problemas com o computador, tá? Aqui, por exemplo, nós temos uma triade, né? E que fala sobre, vamos dizer, as etapas desse letramento, né? Que envolve a cultura digital, que fala sobre o letramento digital, sobre a cidadania digital e sobre a tecnologia na sociedade, a sua inserção. O letramento está dentro desse lado da cultura digital. Do outro lado, nós temos representação de dados, hardware, software, né? E comunicação em redes, do lado das tecnologias digitais. E do lado do pensamento computacional, nós temos uma coisa na qual o computador é muito bom em reconhecer padrão, ele é ótimo em reconhecimento de padrões, tá? A decomposição, a estrutura computacional decompõe coisas, né? E algoritmos, que envolve a programação, envolve esse processo, e a abstração computacional, tá? Alguma pergunta, gente? Até esse momento, algum questionamento, alguma pergunta? Posso avançar? Vocês estão tão quietinhos. Ok, vou avançar, vou avançar. Então, vamos lá. E aqui eu posso dizer que, com efeito, podemos definir, em linhas gerais, o letramento digital como a capacidade de ler e escrever com as novas mídias. Isso envolve uma série de questões instigantes, pois é importante reforçar que não há contraposição entre o letramento focado na leitura e na escrita e os novos letramentos. A relação é de sobreposição, hibridismo, principalmente de prolongamento. Por exemplo, ao entrar numa conta de e-mail para criar uma mensagem, utilizamos a leitura e a escrita, que agora ocupam também o espaço digital. Até o século XX, a leitura e a escrita de textos eram básicas, fundamentais, em certo sentido, suficientes para ser cidadão. O livro foi a expressão do projeto moderno. Para ser um cidadão pleno nos dias de hoje, há necessidade de agregar aquela competência, as habilidades que envolvem os letramentos digitais. Estes encontram na internet seu símbolo, dando forma à sociedade em rede, de que fala Manuel Castells, tá? Richard Romancini, ele é um doutor em comunicação que discute essas questões. Se vocês quiserem consultar, vocês podem acessar
a fonte que foi colocada aí, tá? Então, basicamente, o que a gente pode dizer sobre esse letramento? É você saber não só ler e escrever, mas é saber ler e escrever com as novas mídias, com os processos digitais, para poder você se inserir na sociedade como cidadão. É nessa perspectiva, tá? E dentro desse processo, ele não fala de um letramento, fala de letramentos. E são esses letramentos que a gente vai ver hoje, tá? Então, inicialmente, eu posso falar de letramento impresso. Consiste na compreensão e na criação, tá, da escrita online e envolve seus artefatos e competências de leitura e escrita nos meios digitais, segundo Vinhal, Dudley, Copley e Pengro. Tá? Um exemplo desse letramento impresso, tá? É o próprio dicionário online, né? O significado da impressão, reprodução em papel de textos ou imagens, com auxílio de impressora ou máquina gráfica, impressão de documento, consequência de influência de algo sobre o sentido, sensação, causar boa impressão, se tornou um sinônimo disso, e opiniões que se baseiam em hipóteses, palpites, né? Eu tenho a impressão de que ele perderá o jogo. Mas, de qualquer forma, é importante a gente sobressaltar um fato. Nos anos 80, a gente tinha as impressoras e imprimia muita coisa. E, na atualidade, as pessoas até têm as impressoras em casa, como eu tenho, mas imprimem muito pouco. Né? Se tornou um tabu você fazer impressão no papel. Nós ainda na universidade utilizamos muito a impressão por conta das xerox, né? Mas cada vez mais a gente faz leituras em dispositivos móveis, seja celular, tablet, tá? E até mesmo no computador, tá? Então, esse letramento impresso, ele ainda existe na perspectiva da diagramação do texto, tá? A preparação do espaço, tá certo? Por exemplo, uma Wikipédia, ela, vamos dizer, ela se caracteriza justamente por ser um espaço wiki. E o que é o wiki? É um espaço de diagramação, tá? Na qual você pode fazer uma página muito bem, tá? Então, a estrutura de um wiki permite colocar um hipertexto, permite fazer um texto hipermediático, tá? E ele já trabalha nessa perspectiva de diagramar o texto, tá certo? Então, por exemplo, nessa forma de letramento, a gente precisa saber um pouco dessa linguagem, desse modelo de diagramação que a gente vê num fórum de discussão, tá? Num espaço wiki, tá certo? E a gente vê num editor de texto, que é parte desse processo, ok? Outra forma de letramento que a gente utiliza muito bem, com características diferentes do letramento impresso, é o letramento em SMS, tá? Quem já não mandou um SMS na vida, quem não usa um chat, um WhatsApp, tá? Não usa um celular para mandar mensagem, tá? Ele envolve habilidades no uso do que a gente está chamando aqui de internetês, com eficiência, segundo Vinhal, Dudley, Hockley e Pengro, tá? E eles vão mencionar uma coisa interessante, tá? Existem dois fenômenos aqui
que são de interesse de psicólogos e linguistas, que é justamente a fala interna que a gente faz muitas vezes quando a gente tecla. Vocês já experimentaram essa sensação ao se comunicar com o outro via chat? A sensação de reproduzir uma fala interna, tá? Vocês já perceberam que é possível a gente reproduzir na nossa mente a voz do outro como a gente imagina? Você está se comunicando com o teu filho, com o teu pai, ou com o teu irmão, você reproduz a voz do outro, tá? Então, isso é um fenômeno interessante, que a gente faz com que aquela fala interna que Vygotsky menciona, a gente começa a transformar ela numa outra perspectiva, tá? Ou ainda, quando a gente utiliza terminologias que tentam reproduzir a sonoridade mais rápido, como VC no lugar de você, tá? A gente tenta reproduzir essa sonoridade rápida e a gente começa a criar uma forma de escrita própria, tá? Esse é um fenômeno interessante. Aqui eu mostro um espaço SMS, né? De um celular, e aqui à direita, pai, me empresta R$ 50. Você acha que dinheiro nasce em árvore? Dinheiro é feito do quê? Papel. Papel, e papel vem de onde? Tá? Então, veja que a gente costuma fazer, inclusive tem várias pessoas que estavam fazendo no YouTube esses tempos atrás, né? Reproduzindo discussões por SMS como forma de representação. Em alguns filmes, né, a gente tem visto o pessoal discutindo no espaço SMS também. Então, não basta o mundo físico, mas você tem que ter um mundo virtual, você tem que ter um mundo da conexão através dos SMS, tá certo? Isso daí é uma outra característica, tá? Letramento em hipertexto. Aptidão em usar os hiperlinks de modo eficaz, segundo Vinhal e companhia, tá? Então, naquela primeira coluna à esquerda, a gente vê que antigamente o texto ele tinha um início e você ia seguindo o texto até o final, né? A setinha indica ali que você ia da cabeça do texto até a parte final, né? Seguindo de modo linear. E hoje em dia, a gente vê que nós vamos mais da forma como está à direita, né? Você começa ali no início, vai seguindo, tá? Daí a seta vai, volta, então não há uma linearidade mais, tá? Você pode até andar em círculos, clicando em links, tá? Se torna uma leitura diferente. Não é uma leitura mais linear, mas é uma leitura multilinear, tá? Por exemplo, isso daqui é um mapa mental. Então, se eu começar a utilizar o mapa mental, se eu pegar o termo utilizando, tá? Ambientes de informática, a setinha me conduziu até ali, mas ali não... Utilizando ambientes de informática, potencializa-se a autonomia, tá? Então, eu vou construindo significados, tá? À medida que vou usando as palavras. O hipertexto permite a construção de conhecimento, favorecendo e desenvolvendo a criatividade e desenvolvendo o raciocínio lógico, relacionando tomada de decisão, reflexão, questionamento, observação, organização, tá? Então, você veja que, como eu vou seguindo o mapa mental,
através do hiperlink, eu vou fazendo certas conexões que podem me permitir refletir um processo. O mapa mental, que é algo que Novak desenvolveu, ele pode permitir a gente estabelecer relações, tá? E tem tudo a ver com a leitura por hiperlink, tá? No letramento hipertextual, tá? A gente tem essa aptidão de utilizar os hiperlinks de modo eficaz, segundo o Vinhal. Tá? Então, por exemplo, a Wikipédia, quando a gente abre ela na página wikipedia.org, então, geralmente, a gente começa, tá, em várias línguas diferentes, né? Mas quando a gente faz uma busca, como eu faço aí, tá? Na busca de hipertexto em português, tá? Então, quando eu faço essa busca, eu vou já imediatamente para outra página, hipertexto, ele vai me dando a definição de hipertexto, e as partes que estão em azul, eu posso clicar e ir fazendo uma leitura através dos hiperlinks. Não é mais a leitura linear dos livros. É uma leitura que me permite conectar e reconectar as outras coisas. Se eu quiser saber sobre os princípios, características do hipertexto, como está ali embaixo, eu vou clicar ali e, de repente, eu já vou para aquele processo. Então, o meu modo de ler se torna diferente em função da ferramenta que eu tenho. Tá? Eu quero saber, por exemplo, o que é o World Wide Web, então eu busco o termo e, a partir dali, eu já tenho uma abertura para outras coisas que estão linkadas naquele processo. Tá? Então, é uma aptidão em usar esses hiperlinks de modo eficaz. Já no letramento multimídia, implica no processo de diversas mídias na interpretação textual de qualidade, segundo Vinhal e Dewdney, tá? E todo o pessoal que está aí, tá certo? Então, implica no uso de diversas mídias nessa interpretação textual, como se a mídia fizesse parte do próprio texto, tá? Então, por exemplo, nesse letramento multimídia, eu tenho que saber quais as mídias que eu utilizo mais, como eu utilizo as diversas mídias, como eu posso integrar na formação de um texto hipermediático e como posso diferenciar também. Meu texto hoje, ele pode ter vídeo, o meu texto ele pode ter áudio, o meu texto ele pode ter som, e eu preciso ter câmera, eu preciso ter microfone, eu preciso ter esses equipamentos também, tá? Para poder fazer uma boa transmissão. Veja que o T, ele se confunde no processo aqui do letramento digital muito com o ser cidadão, tá? E isso, às vezes, complica as coisas, tá? Por exemplo, uma piada como essa aqui, tenho tanta informação do coronavírus no meu celular que ele nem vibra mais, ele tosse, tá certo? Então, muitas vezes, até mesmo nas nossas piadas e falas, vemos aspectos do letramento multimídia, tá? E isso se torna presente durante todo o processo. Alguma dúvida, pessoal? Uma dúvida? Posso ir, avançar adiante? Posso? Então, beleza. Letramento em jogos digitais. Se trata de um tipo de macroletramento, pois se relaciona a outros letramentos, no que diz respeito aos objetivos do jogo,
interações eficientes e modos de navegabilidade afins relacionadas aos processos individuais e coletivos almejados pelo jogo, segundo Vinhal et al. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos, vamos dizer assim, uma imagem do curso de um curso de tecnologias digitais, cuja fonte está ali embaixo. Nós vemos nessa imagem aí a pessoa que está à frente com óculos de realidade virtual e as duas pessoas que estão ao fundo com tablets, tá? Esse jovem com o jogo de futebol, a outra pessoa num jogo, tá? Interagindo durante esse processo, tá? Interagindo, porque nem sempre a gente precisa estar dentro do jogo para ter um letramento em jogos digitais, tá? E aí a gente precisa se perguntar o que é gamificação. Eu deixei uma fonte ali para que vocês consultem, mas eu posso dizer que, na perspectiva da gamificação, a gente quer, muitas vezes, fazer uma ação que não é necessariamente o jogo, gamificada, ordenada, com alguns princípios de jogos. Por exemplo, eu posso fazer um curso à distância gamificado. Um exemplo que eu posso dar é o desafio Sebrae, em 1999, 2000 e 2001. O que foi o desafio Sebrae? Uma formação em administração em que as pessoas entravam num ambiente virtual de aprendizagem e elas simulavam uma empresa, tá? E essa empresa era simulada em competição com outras empresas no mercado financeiro, tá? Então, os resultados das ações que eles faziam, tá, poderiam ocasionar resultados. E esses resultados eram parte do processo do curso. Esse curso, por exemplo, do Desafio Sebrae, ele foi desenvolvido pelo pessoal de tecnologia. Tá, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta interessante. A Jéssica, ela pergunta: todo jogo digital é uma gamificação? Num certo sentido, tá? Um jogo digital, ele é uma gamificação, mas nem toda gamificação é um jogo digital. Eu poderia fazer uma atividade com vocês que seria uma atividade gamificada. Por exemplo, eu posso pegar dados que eu tenho aqui, poderia passar pela câmera de vídeo esses dados sendo lançados, estabeleceria regras do jogo com vocês e poderíamos fazer uma atividade didática, tá? Caracterizada com elementos de gamificação, tá certo? Então, eu poderia fazer essa atividade didática motivada pelo ato de jogar, tá? Mas só que continuaria sendo uma atividade didática, tá? Seria uma atividade gamificada. Poderia fazer uma formação baseada na gamificação. Poderia colocar elementos competitivos e até colaborativos, tá? Para a gente poder fazer essas ações. Um outro exemplo de gamificação que a gente pode mencionar, tá? Nesse processo todo. Aqui eu já estou num outro letramento que envolve gamificação, mas, por exemplo, Second Life. Vocês já viram Second Life alguma vez? Já viram como funciona o Second Life? Como que ele permite a gente trabalhar? É um ambiente virtual de aprendizagens, o Second Life, que existe desde os anos 2002, 2003, tá? Você, quando entra no Second Life,
você passa a ter uma segunda vida, uma vida virtual. E nessa vida você pode comprar coisas, você pode explorar o ambiente e você pode até mesmo dar cursos, tá? Funciona muito numa perspectiva gamificada, tá? Então, nessa perspectiva gamificada do Second Life, você pode fazer formações diversas. Teve uma menina que fez o mestrado na Facet, ela foi orientando do Aires, trabalhou com o Second Life durante o mestrado e o doutorado, tá? É interessante, tá? E eu posso até falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouquinho, mas deixa eu só falar sobre esse letramento. Letramento pessoal, nesse letramento pode-se observar a eficácia nos objetivos individuais quanto à navegabilidade, como exemplo. Por tal motivo, se relaciona ao letramento em jogos digitais, pois atende objetivos de um jogo. Se trata de habilidade de atender necessidades bem pessoais, como o ato de jogar, o que configura certa habilidade introspectiva, que pode ser desvelada conforme Vinhal e o pessoal e Dudley Hockley Pengro, tá? Eu falo muito desses caras porque eles são pesquisadores da Austrália que trabalham com essa especificação do multiletramento, tá? Então, por exemplo, à esquerda embaixo nós temos ali uma reunião, tá? De formação que atende essa necessidade dos objetivos pessoais, tá? Não como um jogo, mas atende essa necessidade. Vocês, na videoconferência de aula, de curso, vocês atendem essa necessidade, bem pessoal, bem específica, tá? E aqui no caso do Second Life, é um outro exemplo de um ambiente virtual que permite fazer esse tipo de ação, tá? Então, por exemplo, uma coisa que eu estava vendo foi um curso que foi dado em 2015 no Second Life para a formação de modelos, tá? Essas modelos teriam que fazer um desfile apresentando o seu bom gosto, tá? Então, um jogo gamificado, mas que era, na verdade, uma formação. Hoje há uma perspectiva na sociedade em gamificar ações de trabalho, em gamificar jogos dentro dessa perspectiva, tá? Letramento móvel, habilidade em se comunicar através da rede, tá? Mas tal mobilidade em rede pode ser através de internet e intranet. Por exemplo, quando vocês entram no SIGA, vocês estão numa intranet da UFC. O SIGA é um ambiente que atende professores e estudantes da UFC e funcionários, tá? Então, isso exige uma habilidade e um tipo de letramento que vai de acordo com a especificação, tá certo? A Jéssica está colocando, tá, sobre gamificar as aulas. É um grande desafio. A gente pode tentar até fazer uma experiência dessa ao final do curso, tá? A gente poderia fazer uma experiência dessa. Eu me proporia a fazer com vocês, se vocês assim quisessem, né? Seria interessante, viu, Jéssica? E acho que vale o desafio, tá? Então, dentro desse letramento móvel, tá? Quando você está num ambiente como... Quando você está num ambiente como o SIGA,
você está numa intranet. Tá? Quando você está num sistema como um sistema bancário, você está em outra intranet. Tá? Quando a gente está no SEI, que é o sistema que é voltado à burocracia do Serviço Público Federal, a gente está numa outra ação. Tá? Então, são intranets que a gente tem, e essas intranets exigem habilidades para a gente se adaptar a elas, tá? Porque elas funcionam de modos diferentes, tá? E também através da internet, através das redes sociais. Tá? Você entrou no Facebook, você está numa intranet do Facebook que é relacionada a outras redes sociais. Então, isso exige também um tipo de letramento móvel. Tá? O Instagram, por exemplo, exige um outro tipo de letramento. Vocês já viram o Luz do Saber? O Luz do Saber foi um menino da Faculdade de Educação, Marcos Dionísio, e ele projetou uma rede social baseada em Paulo Freire. Primeiro ele baseou o SOFT, Luz do Saber. Depois, no mestrado em computação do Instituto Federal, ele terminou pedagogia, foi fazer o mestrado no Instituto Federal, ele desenvolveu, junto com o menino da educação, o Luz do Saber como uma rede social. Tá? Hoje ele está trabalhando na prefeitura, já trabalhou no Estado, e o Luz do Saber é uma rede social de alfabetização e letramento baseada em Paulo Freire. Vocês podem até acessar. Hoje em dia tem mais de 10 milhões de pessoas que acessam o Luz do Saber na África e no Brasil. Tá? Vale a pena ser visto. Tá certo? Quando a gente for falar sobre software educativo, em algum momento eu vou tentar me expressar sobre o Luz do Saber para vocês. Tá? Então, existe uma inteligência com respeito a essa tecnologia móvel, que exige conhecimentos para a gente trabalhar tanto no celular, em tablets, em diversos dispositivos. Tá? Então, nessa perspectiva da mobilidade, a gente precisa saber o que é o Wi-Fi, o que é um celular, o que é um tablet, o que é o computador, como que eu conecto esse processo. Sabe aquela sensação que a gente tem quando a gente vai para um restaurante e a primeira coisa que a gente pergunta para o garçom, qual é o Wi-Fi daqui? Esse letramento móvel envolve isso. Tá? Se torna uma necessidade. Tá certo? Quem já não ficou assim, diante ou do notebook ou do netbook, né? Aquele momento em que aparece o problema, em que exige uma habilidade de se comunicar, tá? Que exige da gente, vamos dizer, uma saída. E muitas vezes, quem já não viveu a situação, eu vou para a sala que a internet está melhor do que na cozinha, eu consigo acessar aqui, aqui eu não consigo, tá certo? Nesse processo, a gente vê esse letramento, tá? O que é importante nisso tudo? É a gente ter uma consciência que a gente está em rede, tá? Preciso a gente ter essa perspectiva, a gente ter essa visão. E nós, enquanto estamos em rede, somos pessoas, mas cada pessoa, na interpretação do significado da rede, é um nó. É um nó de um grafo. E a relação entre pessoas, tá? São as ligações, os links que a gente tem. Então, por exemplo, se eu for mostrar essa moça aqui, eu vou ver que ela tem 5 ligações com outras pessoas dentro dessa rede, que são polos de radiação e convergência.
Essa daqui, por exemplo, nós vemos que ela tem 4 relações. Essa outra moça aqui, ela tem 3 relações, tá? Quem vai ter poder dentro da rede é quem tiver mais relações, tá? E muitas vezes, nessa perspectiva do tem mais relações, a internet ela é uma rede bem desigual, onde, às vezes, alguns poucos têm relações com milhares de pessoas e outros quase não têm relações com ninguém, tá? Então, consiste em entender o funcionamento da rede internet e intranet, eu queria dizer ali, assim como a compreensão, etc., da intranet, sua topologia se relacionando com outras formas de letramento, tá? Então, nesse letramento, a gente se relaciona com outras pessoas, com outros modos, com outras perspectivas também, tá? Vamos avançar? Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Ok. Nesse letramento em informações, consiste na habilidade de, a partir de dados, obter significados que constituem informações. Mas como que eu posso obter dados? Tá? Vejamos, eu estou agora sentindo vento nas minhas costas, eu sinto um pouco de frio aqui atrás, tá? Eu sinto a mesa que está aqui tocando a mesa, sinto o tato pelo tato, eu percebo a claridade através da luz, eu percebo o som, tá? Esse som ele pode não significar nada em princípio, são dados que eu estou coletando, mas eles começam a constituir informações quando eu percebo que está um pouco frio, tá? Será que o ventilador não está forte demais? Será que não basta eu diminuir um pouco esse ventilador, tá? Será que a televisão não está com o som alto? Será que eu não posso baixar o som dela para ficar mais agradável? Será que o ambiente não está claro demais e a minha vista está cansada? A partir do momento em que eu começo a fazer inferências sobre os dados que eu coleto, eu começo a me preparar, eu começo a preparar informações e com essas informações eu começo a tomar atitudes, tá? Então, o conhecimento também é uma interação sobre as informações, tá? Quando eu conheço algo, tá? Eu estou interagindo com algo, tá? Eu estou interagindo com as informações que eu tenho, tá? Eu posso abaixar ou aumentar a televisão, isso daí é um ato que constitui em controlar coisas, tá? E à medida que eu começo a obter saberes e eu começo a obter conhecimentos e saberes, eu começo a interagir, tá? Então, eu costumo dar um exemplo de uma sequência numérica toda desorganizada. Quando que começa o processamento dos dados? Quando eu começo a ordenar aqueles números que estão desorganizados. 0, 23, 44, 56, 72. Daí, quando eu começo a botar eles em ordem crescente, eu já começo a ter um processamento de dados. Ou em ordem decrescente, eu já começo a ter outra forma de processamento. Eu já estou manipulando a informação. Isso vai ser útil na resolução de vários problemas. E aí eu preciso estar sempre perguntando: o que são dados? O que são as informações? O que é o conhecimento que eu posso obter das informações e dos dados? E o que é o saber? O saber, tá certo? É quando nós nos reunimos, como num espaço virtual desse, nós nos reunimos
e trocamos os nossos conhecimentos. Vocês vão falar sobre coisas que eu não sei e eu vou falar sobre coisas que eu também não sei com vocês. Então, a gente começa a trocar conhecimentos, começa a se constituir o saber, tá? Então, basicamente, esse letramento, ele lida com isso, tá? Por exemplo, vamos verificar esse caso aqui, que eu achei fantástico, para a gente exemplificar. Então, uma das velhinhas, as duas velhinhas estão em frente ao caixa eletrônico. Uma fala: agora, bicha, tá mandando ler os códigos de barra. Ah, um fino, um grosso, um fino. Um fininho, um fino. Branco, um grosso, um grossão. Tá? Qual é a dificuldade de leitura delas? Qual é a informação que elas querem? Vocês conseguem perceber qual é a informação que elas estão querendo? E qual está sendo a dificuldade de leitura delas? Que foi muito bem representado nessa charge do Frank. Conseguem observar? Elas não, a Carla Rayane, ela diz, elas não conseguem identificar que quem faz a leitura é a própria máquina. Perfeito. Elas não conseguem perceber isso. Eu, esses dias, vi uma experiência interessante. O cara botando na televisão o QR Code, né? E as pessoas sem saber o que fazer diante do QR Code, tá? Tinha gente que estava apontando assim aquilo, aquela figura geométrica, tentando entender o que era, tá? É uma questão de letramento digital, em informação, tá? É uma questão de letramento digital. Tá certo, gente? Então, é importante a gente entender esses aspectos para poder, muitas vezes, até mesmo interagir com as pessoas. Tá? Letramento em pesquisa. Permite o uso de motores de busca e o conhecimento de suas funcionalidades e limitações desses recursos permitem obter resultados para o que se deseja investigar de modo heurístico, heurístico no sentido de arte de resolver problemas, viabilizando a verificação de credibilidade e a origem de dados e informações obtidas. Está associado a outros letramentos, segundo Vinhal, Dudney, Hockley e Pengro, tá? Então, aqui eu botei um mecanismo de busca que não é o Google, para a gente não ficar viciado no Google, né? E na fonte ali abaixo tem um blog que mostra vários sites de busca, tá? Que vale a pena explorar. Mas como que funciona um motor de busca, tá? Por exemplo, no letramento em pesquisa, eu posso ter uma Spider, que seria essa aranhazinha aqui, que é um robô do motor de busca. E esse robô de motor de busca, ele começa a buscar os arquivos, ó, dessa forma aqui. Ele vai pegar esse monte de arquivo, essa pilha de arquivo, e vai olhando um por um. Na medida que ele vai olhando um por um, tá? O Spider ele cria uma lista de palavras-chave e de localização das páginas, tá? E essa lista, ela é indexada, tá? E que é indexado? Eu posso colocar, organizar os arquivos alfabeticamente, de A a Z, tá? Uma organização crescente, ou posso fazer uma organização decrescente, de Z a A, tá? O índice
é criado com base num sistema de classificação proprietária, tá certo? E daí, depois que ele passa por essa indexação proprietária, por exemplo, o Google é proprietário dessa indexação, tá? Ele vai no cerne do motor de busca, tá? Que consiste nos princípios de base de dados do motor de busca. Aqui, esse motor de busca pode estar sendo a própria internet, pode estar sendo a base de dados, tá? Então, ele faz todos esses procedimentos. É assim que um Google funciona. E por que esse motor de busca é tão importante? Um motor de busca, ele consegue fazer a maior fortuna do mundo. O Google, hoje, ele representa bilhões de dólares. E ele começou como um humilde motor de busca. As pessoas ainda vão no Google buscar as coisas que elas desejam, né? E hoje existem várias formas do Google, tá? Você pode ter a busca por imagem, você pode ter o Google acadêmico. Se um pesquisador hoje não tiver o Google acadêmico, ele não será reconhecido. Você pode ter várias perspectivas nessas ações, tá? Google Maps, exatamente, tá? Aí ele pega a tecnologia do GPS e ele faz uma busca. O próprio cidadão, muitas vezes, ele faz questão de se cadastrar no local, indicar o local, e ele se coloca naquele mapa. A questão toda é como que eles fazem para atrair as pessoas, né? Que é o grande desafio que eles acabam tendo. Letramento em codificação implica na habilidade de criação de software, tá? Que envolve a programação de computadores, bem como pode viabilizar o sequenciamento de ações midiáticas, por exemplo, o desenvolvimento de um evento, como a execução de vídeos de uma música, seja em termos microscópicos, seja macroscopicamente, em termos dimensionais e até temporais, e de tal modo que se possa permitir compreender uma espécie de deslocamento vetorial, deslocamento linear, um ou mais vários tipos de espaços vetoriais. Nesse processo surgem aspectos relacionados à reflexão, à meta-reflexão, de tal modo que surge aqui a habilidade de reprogramação como um critério apurado ao desenvolvimento e recriação do código, conforme Vinhal e a sua turma, que possui relação com outras formas de letramento. Então, por exemplo, aqui, uma coisa que é comum acontecer é a programação de computadores. Isso é letramento em código, tá? Então, quando a pessoa desenvolve o código, está lidando com o algoritmo, está lidando com os procedimentos, nessa perspectiva, a gente conhece mais o código, tá? Mas existem outras perspectivas. Por exemplo, aqui é um site do Arduino Kids. Nesse site do Arduino Kids, nós temos aqui um algoritmo formado em blocos para que as crianças montem os blocos. É uma programação, tá? Uma programação feita em código, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho com essa perspectiva, tá? Eu já digo para vocês de antemão que nessa perspectiva aí há uma série de desafios. Uma outra perspectiva que é letramento em código, editar um vídeo linearmente. O vetor que a gente usa é o tempo. E preparar esse vídeo de modo linear é um letramento em codificação. Ou ainda, preparar uma apresentação em slide. É também
um letramento em codificação, tá? Então, esse letramento em código, ele pega a ideia do sequenciamento da programação, seja uma programação temporal, seja uma programação orientada a objetos, seja uma programação linear. Letramento classificatório. Se trata da habilidade de interpretar, criar o que, segundo Vinhal e Dudley, poderia ser dito como um folksonomia, tá? Que constituem em nuvens de tag, ou hashtag, tá? Etiquetas que nos levam a listas de recursos salvos e classificatórios da internet, intranet, ou possíveis e imaginários, e se relaciona com outros letramentos. O exemplo maior desse processo é a hashtag. E para que vocês utilizam uma hashtag? Na minha época, tá? A gente fazia esse letramento classificatório assim. A gente fazia vários rascunhos na lousa e depois a gente começava a classificar fórmulas, processos e uma série de coisas. No quadro negro, com muito conteúdo. Era de ficar meio cansado, meio bolado. Tá? Hoje em dia, a gente faz um pouco desse processo, tá? Em nuvem. Uma hashtag permite fazer uma classificação em nuvem de efeitos que a gente pretenda obter. Tá? Aquela nuvem que eu mostrei ali, ela foi feita, por exemplo, por esse software Infogram, cuja fonte está ali abaixo. Tá? Eu poderia fazer uma série de questões, poderia fazer um questionário aqui, e a partir dos resultados desse questionário com os gráficos, tá? Eu poderia obter um determinado tipo de resultado. Tá? Aqui, no caso, para fazer essa representação dos resultados em mapa, tá? Aqui seriam as disciplinas que as pessoas mais gostam, tá? E aqui seria o peso de valores. Tá? Então, essa representação aqui, ela funcionaria dentro... Opa, estou clicando no lugar errado. Dentro dessa perspectiva classificatória, que também tem relação com essa filtragem. O letramento de filtragem seria o tipo de letramento que consiste em desenvolver habilidades de diminuir a sobrecarga de dados e informações. Tá? Então, eu posso, por exemplo, organizar, diminuir, tá? O peso dos dados que eu tenho aqui, esses dados que foram colocados aqui, para obter esse resultado. Tá? Então, é uma forma de letramento. Já o letramento participativo, ele envolve a possibilidade de contribuir para a inteligência coletiva em redes digitais, tendo como possibilidade a ressignificação de conceitos e ideias diversas, segundo Vinhal. Então, as pessoas trabalhando colaborativamente em rede. Tá? Dentro do letramento participativo, eu posso ter o compartilhamento e posso ter também a adição de membros. Tá? Aqui, por exemplo, nesse espaço, que seria o Infogram, eu poderia preparar um questionário para fazer esse processo todo. Mas também poderia fazer um questionário para obter dados para fake news. Tá? Poderia ser um processo colaborativo legal e poderia ser um processo colaborativo subjetivo. E dentro dessa subjetividade, a gente poderia ter uma série...
Professor, o seu áudio está mudo. Obrigado. Consiste na habilidade de interagir em diversos contextos, o letramento intercultural, tá? Consiste na habilidade de interagir em diferentes culturas de forma interpretativa, plurissignificativa na compreensão dos documentos, instrumentos e ferramentas, ou seja, em termos de artefatos culturais diversos. Então, aqui, por exemplo, retornando à Wikipédia, quando eu entro, eu tenho acesso a línguas que têm mais de 1 milhão de acessos. Mas quando você clica aqui embaixo, você tem acesso a essas outras línguas. Porventura, vocês já viram em algum contexto a Wikipédia nessas perspectivas? Vocês já viram a Wikipédia em francês, em língua inglesa? Vocês já viram em outra língua? Ou compararam termos diferentes? Pois é, isso daqui é algo que pode ser explorado para quem deseja aprender novas línguas, quem deseja ter acesso a novas culturas, tá? Ou vocês já testaram no celular de vocês aquele aplicativo chamado Tradutor, tá? De repente você está falando em português e depois você traduz para uma língua como romeno, tá? Então, por exemplo, essa perspectiva de letramento intercultural é uma possibilidade real e significativa. Vale a pena ser visto, tá? Vale a pena ser visto, vale a pena ser testado. E eu digo assim por quê? Porque um dos problemas que a gente tem com respeito à internet é essa parte do letramento intercultural. A maioria das pessoas tendem a ficar, no máximo, com 10 sites. A maioria das pessoas, tá? Incentivar essas pessoas a ter acesso a outras línguas, a ter acesso a outros pontos de vista, pode ser interessante, tá? E o último letramento, que seria o letramento remix, consiste na habilidade de criação de mixagens por meio de redes digitais e socioculturais. Implica na reestruturação e ressignificação ao estilo das bricolagens. Trata-se de uma ressignificação criativa, segundo Pinhal, tá? E aí eu posso dizer para vocês o seguinte, o que é essa bricolagem? Essa bricolagem ela vai na ideia do faça você mesmo. E as mixagens. O que é mixar algo? É uma recriação que a gente faz. Então, por exemplo, esse menino ele está fazendo a construção de uma impressora 3D. E digo que hoje isso é uma possibilidade real. Ele está envolvendo as tecnologias digitais com a ideia de criar algo que possa permitir e viabilizar produtos digitais. Tá? Esse outro aqui, ele está trabalhando com a programação em blocos, tá? Utilizando a estrutura de um teclado e ligando esses componentes a essa estrutura aqui. Ele está formando um teclado, tá? E isso com a bricolagem, tá? Nessa perspectiva, tem canais, por exemplo, no YouTube interessantes como o Manual do Mundo, tá? Então, outra situação que é interessante, que a gente vê o letramento remix, é nos canais do YouTube, tá? Então, esse letramento remix a gente vê muito em coisas como se fazer as receitas, os tutoriais, tá? Então, são ações interessantes essas.
E a apresentação, ela finaliza por aqui, tá? Eu fiz uma apresentação curta porque o meu objetivo não era ficar tanto tempo, tá certo? E, pessoal, alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa que vocês queiram discutir? Então, só reforçando, tá? Pessoal, as atividades, o fórum eu vou estar colocando entre hoje e amanhã, o fórum sobre esses letramentos. Semana que vem a gente vai falar sobre redes sociais, tá? Na educação. E eu digo que as atividades a gente vai deixar para cobrar no final de setembro, tá bom, gente? Por hoje, eu termino a minha aula. Algum questionamento, alguma coisa? Se não, gente, um abração e nós estamos terminando a aula de hoje.